Uhum. Então, bom dia a todos e a todas. Iniciamos agora nosso último dia de evento. Caso tenham perdido alguma de nossas palestras, é só acessar o nosso canal, pois todas elas estão salvas. E agora teremos a fala, então, de Rafael Gonçalves da Silveira, intitulada Pressupostos Éticos e Políticos da Crítica de Engels ao Casamento Monogâmico em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Filosofia também pela Universidade Federal de Pelotas. Sem mais delongas, passo a palavra para o Rafael e lhe desejo uma boa apresentação. Obrigado, Luciana. Bom dia a todos. Então, meu trabalho fala sobre os pressupostos éticos e filosóficos da crítica de Engels ao casamento monogâmico em A Origem da Família e da Propriedade Privada. Parabenizo a todos pelo evento, né, a comissão científica e organização, e passo a fazer uma exposição, então, do meu trabalho, alguns elementos da obra de Engels. Eu pensei em trabalhar, nesse primeiro momento, Engels, então, essa é uma das últimas obras que ele escreve. Ele já tinha escrito em 1948, bom, o Manifesto Comunista, mais conhecido como Marx, em 1848, quando explode as revoluções na Alemanha, não só na Alemanha. Depois, em 1872, ele vai escrever A Situação da Classe Operária na Inglaterra, da classe trabalhadora. A Sagrada Família, em parceria com Marx, também em 45. A Ideologia Alemã, em 45 também. Em 1852, ele escreve Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Em 83, o Anti-Düring. E depois, em 83, a famosa e também muito polêmica Dialética da Natureza, que vai ser, enfim, apropriada vai causar muita polêmica durante o regime, né, como soviético, sobretudo numa revisão muito polêmica. E, por último, em 84, ele vai escrever A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. A minha ideia, então, posteriormente, é trabalhar as relações dessa última obra do Engels, A Origem da Família, e buscar os pressupostos que já estavam presentes na Sagrada Família e na ideologia alemã. No primeiro momento, eu vou apresentar, então, realmente um pouco do panorama da obra, com quem que o Engels estava discutindo, enfim, e tentar traçar alguns pressupostos éticos da crítica dele ao casamento monogâmico, sobretudo, né, em relação com as pesquisas de Marx, que ele já se mantém. Então, vou ler um pouco do trabalho e, na medida do possível, vou buscar comentar. Então, primeiro, Engels ele traz essa obra, boa parte daquele criador, e também de outros autores que o Engels discute aqui de uma forma muito crítica. Mas, basicamente, ele é muito, o autor, ele é muito, ele dá todos os méritos, coloca todos os méritos para as pesquisas do Morgan. Eu diria que ele é modesto, inclusive, quando ele fala que ele vai fazer poucas anotações, que ele se baseia praticamente em uma revisão das anotações de Marx e das pesquisas antropológicas do Morgan. Mas, na verdade, ele traz considerações plausíveis, considerações que vão modificar alguns elementos, né, comparando com a obra do Morgan, né, que é o que eu considero assim, os pressupostos éticos mesmo da crítica dele, que é uma percepção do Engels. Então, Engels considerou então que até 1860 ele não havia uma história da família. Tal. Ele chama então atenção para o vínculo dessas ciências históricas no geral, sobretudo com o livro de Moisés, na descrição de uma família patriarcal, e que era essa forma de família mais aceita, de modo a obtermos uma impressão da não evolução da história da família. Admitia-se, contudo, coloca o autor, a possibilidade de uma certa ausência de normas sexuais em tempos primitivos, algo que vai causar
uma certa polêmica e uma certa negação por boa parte dos historiadores da família. Nesse sentido, Engels afirma que conhecia-se, no entanto, além da monogamia, a poligamia no Oriente e a poliandria na Índia e no Tibete. Obviamente, o Engels está assim, limitado nas pesquisas antropológicas da época, mas eram esses elementos. O marco para o estudo da história da família, para o autor, seria a obra Direito Materno, e, entre outras, do Johann Jakob Barrow, um alemão, publicado em 1861. Ele é bem conhecido, né, pelos estudos marxistas e feministas. Aliás, um autor bem polêmico, porque ele vai servir tanto para os estudos comunistas, da origem do comunismo primitivo, da família, e estudos feministas, inclusive, de uma certa origem matriarcal, mas também vai ser apropriado pelo regime, sobretudo na figura de Bauman, regime nazista, né? Uma concepção nazista, inclusive, da figura feminina. Bom, o Engels considera essa obra um marco. Ele traz essa obra perceptível ao longo do texto do Engels, né? Embora ele faça crítica à obra do Barthes, ele adquire uma influência. O emaranhado da recepção e da profunda crítica do livro de Jacob decorre de uma metodologia que apresenta o mito feminino à luz de diversas disciplinas. A primeira tese deste autor, que está vinculado ao âmbito da jurisprudência e do direito romano da Universidade da Basileia, seria a total liberdade da vida sexual dos seres humanos, que teria vigorado praticamente como uma condição divina. Entre outros, em outros tempos. Engels chega a indicar que Barrow tem o mérito e o pioneirismo de estudar a questão, né, sobre esse estado social primitivo, admitindo que realmente tem existido. Embora ele considere, né, não ser plausível obter respostas diretas através de estudos de fósseis, enfim, entre outros elementos materiais que Barrow não chega a utilizar. Para Jacob Barrow, havia um período de obscuridade moral, nas palavras do autor, e neste contexto não se tinha o estabelecimento do direito através do laço paterno, mas, de outro modo, era, na verdade, o direito materno que assegurava a filiação. Ele fala de uma espécie de amor maternal que representa um ponto de luz na vida. Ou, em outras palavras, tal linha genealógica acaba por render às mulheres o domínio absoluto num estágio que ele poderia denominar de uma ginecocracia. Ele fala muito em heterismo, que é um outro elemento criticado por Engels. Seria o ius naturale, o direito natural, Jacob Barrow, especificamente que pretende destacar, cito aspas, especialmente os passos da elevação da espécie humana de estados absolutamente animalescos até a cultura do patrimônio, e, desta maneira, afirma que pretende, aspas novamente, tornar clara a transformação gradual do ius naturale a um positivo, ius civile. Fecho aspas. Esse primeiro interlocutor de Engels, ele nos remete à lei natural e o homem numa ordem caótica, que seria a ordem original. Em uma existência primitiva, a mulher estaria assumindo a sua vocação religiosa. Então, esses elementos divinos, religiosos, religiosa contrapõe-se à humanidade. E, neste aspecto, Barrow cita os ritos da Deméter, a deusa da terra, da agricultura, e, com isso, propõe um modo de vida que vai se estabelecendo mais elevado, tranquilo, até atingir o nível monogâmico. Porém, nesta visão, trata-se de violar um mandamento religioso original. Então, nesse ponto, ele encontra uma contradição, pois o casamento ele infringe o mandamento religioso. Cito, novamente, por mais inconcebível que seja essa relação para a nossa consciência atual, ela tem o testemunho da história a seu favor e pode explicar satisfatoriamente uma série de fenômenos altamente notáveis, nunca antes pensado em seu conjunto. Somente a partir dele se elucida a ideia de que o casamento exige daquela divindade uma expiação, cuja lei viola por seu caráter de exclusividade. Não era para envelhecer nos braços de um único homem que a mulher foi dotada de encantos, dos quais dispõe pela natureza.
A lei da matéria refuta toda restrição, odeia todos os vínculos e vê qualquer exclusividade como ofensa à divindade. Então, esse caráter da expiação, que são os elementos que Engels critica. Essa seria, basicamente, resumindo, a concepção do Barro. Óbvio que é muito mais complexo, ele traz uma série de elementos de diversas culturas, como Alícia, Atenas, Índia, Ásia Central, Lesbos, Mantineia, mas toda uma relação com a cultura grega, né, os clássicos gregos na literatura, para buscar justificar sua posição. A obra deste autor trouxe alguns elementos importantes para a compreensão de Engels em seu livro A Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado. Conforme sua leitura, o primeiro elemento é a consideração deste autor sobre um estado de total promiscuidade sexual, nas palavras deste autor, de homens em tempos primitivos, homens e mulheres. Trata-se daquilo que ele chama de heterismo. Um segundo elemento, na perspectiva de Engels, que decorre deste heterismo, é a impossibilidade de se estabelecer a paternidade pelos homens, ou seja, ficando sobre as mulheres essa responsabilidade, conforme o que ele chama de direito materno. Um terceiro elemento é o elevado grau de apreço e consideração das mulheres. São elas as únicas genitoras, provedoras. Nesse sentido, a transição para a monogamia, nessa transição, a mulher vai passar a pertencer a um só homem, e isso seria, então, a violação da lei religiosa, ou dos direitos do homem, na verdade, de possuir as mulheres, conforme já me referi anteriormente. Então, opera-se assim a passagem desse heterismo para uma monogamia e do direito materno para o direito paterno. A utilização do termo heterismo, bem como essa variação mística e religiosa de Bauman, é muito criticada por Engels, que diz que o autor pouco compreendeu o que havia descoberto, ou antes adivinhado, ao designar esse estado primitivo de heterismo. Então, e aí o Engels, citando ele, né, ele traz a relação etimológica da palavra, ele diz que, os gregos introduziram esta palavra, heterismo, que significava para eles relações sexuais de homens solteiros ou homens vivendo em monogamia com mulheres não casadas. O heterismo também supunha que uma determinada forma de casamento, fora da qual essas relações sexuais se realizam, e que admite, pelo menos como possibilidade, também a prostituição. A palavra jamais foi usada com outro sentido. E, assim utilizo eu, diz Engels, como também Morgan. Barhofen leva todas as suas importantes descobertas a um grau de misticismo incrível, pois imagina laços surgidos historicamente entre o homem e mulher que teriam se originado por ideias religiosas da humanidade em cada época, e não por suas condições reais de vida, suas condições materiais, que está presente também na obra do Morgan. Além de Barhofen, outro interlocutor é John Ferguson MacLean, que é direto com a obra do Barro. É a partir de MacLean que Engels traz muito a ideia também do noivado e matrimônio através dos raptos. Pois MacLean, cito Engels, encontra muitos povos selvagens, bárbaros e mesmo civilizados de tempos antigos e modernos, uma forma de contrair matrimônio em que o noivo, sozinho ou ajudado por seus amigos, tem de raptar a noiva da casa dos pais, simultando violência nesse ato. Este costume deve representar um vestígio de costume anterior, afirma Engels, pela qual os homens de uma tribo iam realmente raptar à força suas mulheres em outras tribos. Bom, fecho aspas. Neste ponto, Engels questiona pelo modo como teria surgido este matrimônio. Pondera que, ao passo que os homens encontravam mulheres próximas, óbvio, não haveria necessidade para tal ato. Então, a possibilidade de verificação para o autor alemão se encontra nos povos considerados pela antropologia de não civilizados, em que haveria a necessidade de buscar esposa fora da tribo, pois o casamento em algumas tribos eram proibidos. Também, ao contrário disso, também haveria grupos onde o homem só poderia encontrar esposas dentro do próprio grupo. Aqui é a diferença básica apontada na obra de MacLean entre tribos exógamas, né, e endógamas, no caso dos últimos. A proposta de MacLean
o foco nessa oposição entre tribos é duramente criticada por Engels, pois na investigação do autor não demonstra tal oposição com dados suficientes. Sua própria investigação sobre a exogamia, embora fique evidente em muitos casos da oposição, por outras ela não mostra dados plausíveis. Engels também critica o caráter evolucionista da proposta antropológica de MacLean, pois, de acordo com ela, as tribos exógamas, elas só podiam tomar as mulheres de outras tribos, e isso só podia ser feito através do rapto, devido a um estado selvagem de guerra permanente que havia entre tais tribos. Além da denotação desse caráter selvagem das tribos consideradas menos evoluídas, MacLean também descarta a importância da conseguir das ideias para eles só surgiram posteriormente. Então, a causa do rapto se encontraria no costume, conforme MacLean, muito difundido entre os povos selvagens, de matar a criança do sexo feminino logo após o nascimento. Tal concepção do autor escocês, MacLean, resultariam que destes crimes haveria um excedente de homens em várias dessas tribos, contribuindo então para a poliandria, onde vários homens se relacionariam com a mesma mulher. E também o resultado era que a mãe de uma criança, bom, sabia-se quem era a mãe, mas dificilmente sabia-se quem era o pai. E por isso a ascendência era contada a partir da linha materna e não paterna. Seria essa a sua interpretação do direito materno. Além da poliandria, também a falta de mulheres levaria ao rapto de outras tribos, rapto de mulheres em outras tribos. Para Engels, a importância do MacLean só deve ser entendida no sentido de ter destacado, então, essa expansão da exogamia. Porém, cito Engels, quanto à existência de grupos exógamos, ele não descobriu isso e muito menos os compreendeu adequadamente. E a resposta para o Engels se encontra, então, na obra, né, Ancient Society, do Lewis Morgan. Com a pesquisa de MacLean, Engels recusa vários dos seus pressupostos e opta pela obra do já referido autor Morgan. Entre eles, Morgan foi o primeiro que, para Engels, obteve um conhecimento de causa e tratou de introduzir uma ordem precisa na pré-história da humanidade. Sua classificação permanecerá certamente em vigor até que o material significante mais rico o obrigue a fazer modificações. Morgan faz uma descrição em sua obra de 3 épocas consideradas. Ele traz, então, a ideia de um estado selvagem, a barbárie e a civilização. E aqui retoma, apesar das críticas do Engels no evolucionismo desses outros autores, o próprio Morgan, tem uma concepção fortemente evolucionista da época, e o próprio Engels fica preso muitas vezes nessa concepção. Contudo, o Morgan dedica-se principalmente às 2 primeiras fases, né? Que é o estado selvagem e a barbárie, e apenas um processo de transição para a civilização, na qual ele analisa superficialmente. E aqui o Engels vai acrescentar vários elementos para a última fase da civilização, onde ele vai fazer a crítica do matrimônio e do casamento monogâmico. Morgan analisa os estados selvagens de barbárie a partir da análise dos progressos dos meios de produção e subsistência. E a partir daí ele vai classificar em estágios inferior, médio e superior. Nesta análise, ele remonta aspectos importantes do desenvolvimento da família. Aqui eu não vou me reter muito sobre todos esses estágios que Engels descreve extensamente, uma vez que diz respeito muito mais à sua análise metodológica e antropológica, né, e também a aspectos da antropologia da época, e vou buscar direto muito mais as críticas do Engels sobre a forma do casamento na sociedade dita civilizada. São essas concepções de família, ele busca analisar as concepções de família entre os índios iroqueses, que também influenciaram Engels, cuja importância do seu interlocutor é destacada. Então, no Morgan, ele passou grande parte de sua vida entre os iroqueses, conforme Engels, que se encontram no estado de Nova York, e, sobretudo, ele foi adotado por uma dessas tribos, a dos Sênecas, iroqueses, e encontrou ali em vigor um sistema de parentesco que entrava em contradição com seus laços de família efetivos. Reinava entre eles uma espécie de casamento facilmente dissolúvel por ambas as partes. Morgan designou de como parent família, família juntada, acasalada ou pré-monogâmico.
A descendência de semelhante casal era notória e reconhecida por todos. Não subsistia qualquer dúvida quanto às pessoas a quem aplicavam designativos como pai, mãe, filha, irmãs. Apesar de não haver dúvidas na pesquisa de Morgan, contudo Engels chama atenção para uma contradição que se expressa no uso desses designativos. Não era apenas os filhos dos iroqueses que eram assim designados, né, mas também os filhos de seus irmãos, né, que acabavam chamando seus tios homens de pais. Já por suas vezes, os sobrinhos por parte das irmãs eram designados assim, né, de sobrinhos, e chamavam, né, os irmãos de suas mães de tio. O mesmo ele vai ocorrer com as mulheres iroquesas, que por sua vez, observa Morgan e destaca Engels, chamam as suas sobrinhas por parte de irmãs, tratam suas sobrinhas por parte de irmã como filhos. E, quando por parte de irmão, tratam como sobrinhos. Essas considerações são relevantes para a formação das relações sociais da família e da estrutura de parentesco, pois, de igual modo, como destaca Engels, os filhos e irmãos tratam-se entre si, nessas famílias iroquesas, como irmãos e irmãs, né? E o mesmo faz um filho das irmãs. Já o filho de uma mulher e de seu irmão, em contrapartida, chamam-se reciprocamente de primos e primas. E não são simplesmente designativos, mas a expressão, isso trata de expressão, como diz Engels, de noções efetivamente em vigor, que eles têm do próximo e do distante, do igual e do desconhecido, do desigual, num parentesco consanguíneo. Então, um dos primeiros elementos aqui é a consanguinidade que traz Morgan, que descartou MacLean, por exemplo. Essas noções, cito Engels, servem de base para um sistema de parentesco perfeitamente elaborado, capaz de expressar centenas de diferentes relações de parentesco de um único indivíduo. O autor, então, considera que, com base na obra de Morgan, que tal sistema vigora para além dos índios americanos, mesmo entre os indígenas indianos, como os Drávidas, também os Gauras no Hindustão. Aqui eu considero que já foram muitas pesquisas realizadas, então essas concepções já foram modificadas. Né? Já tem toda uma discussão sobre, né, a poligamia, o estado enfim, de sociedades tântricas e matriarcais na Índia, que naquela época não era disponível. Bom, existiram naquele período mais de 200, afirma Engels, relações de parentesco diferentes, da qual coincidiam também com os canis e os iroqueses sênicas. Em ambos ocorrem contradições entre os laços de parentesco dessas famílias com seus respectivos sistemas de parentesco. A família, então, a diferença de oscilação entre a evolução da família e a evolução do sistema de parentesco. Então, aqui reside um ponto importante para Engels, e sua opção pela obra do Morgan, pois ele traz, segundo o autor, relatos e explicações históricas desses sistemas de parentesco, ao passo que vários autores antropólogos da época, historiadores, descartaram tais relações, ou mesmo as eliminaram. Isso foi o que teria feito MacLean. Além de estarem presentes nas relações de parentesco na América e na Ásia, os designativos pai, filho, irmã e irmã, e o Engels destaca que frisa muito isso, não são títulos honoríficos, mas eles implicam sérias obrigações recíprocas, bem como determinadas, e cujo conjunto forma uma parte essencial da organização desses povos. Buscando na análise histórica e na comparação de pesquisas antropológicas, Engels indica um sistema semelhante dos havaianos. Haveria ali um sistema de parentesco que entrava totalmente em contradição com a forma de família que era adotada. Então, a descoberta dessas pesquisas sobre os havaianos vai ajudar o Engels também a formular, né, a sua crítica do casamento. Esse sistema é ainda mais primitivo do que o dos índios americanos e demonstra, para Engels como para Morgan, uma evolução da concepção de família, pois ambos, família e sistema de parentesco, seriam modificados no tempo, porém não com a mesma velocidade. Na verdade, o próprio Morgan sustenta na obra dele o papel ativo que a família tem de acordo com a evolução. Ao mesmo tempo, ele defende que os sistemas de parentesco são passivos e demorados de mudanças, né, ao longo dos anos. Isso Engels assume, né, embora ele acrescenta notas de Marx,
só mudaria completamente após ter ocorrido uma mudança radical da família. Enfim. O Engels, então... Engels adere a essa concepção de Morgan e soma-se a isso a posição de Marx quando ele analisa os sistemas políticos, jurídicos, religiosos e filosóficos. As concepções internas, modificações internas nas famílias ultrapassam o sistema de parentesco, que ficaria estático, permanecendo através da força do costume. Não obstante, Engels conclui que, aspas, a partir do sistema de parentesco que chegou historicamente até nossos dias, que existiu uma forma de família que a ele corresponde e que hoje estaria extinta. Fecha aspas. Então, analisando as novas descobertas na concepção de Engels, contudo, o sistema de parentesco dos havaianos, recentemente descobertos, pressupõe que havia uma família em que tal sistema de parentesco era a regra. Isso ocorre também para além dos havaianos. Então, Engels reconhece, com todas essas pesquisas antropológicas daquele período, que havia uma quantidade enorme de formas de família que estariam em contradições com a forma de família que atualmente é admitida como a única em vigor. Ele conclui, então, que a concepção tradicional, que se conhecemos hoje apenas como a monogamia, além da poligamia, em alguns relatos, e mesmo a poliandria de uma mulher, contudo, isso é superficialmente analisado, e os autores silenciam ao mesmo tempo, como palavras do Engels, filisteus moralizantes, que na prática, passam por cima dos limites impostos, enxergam como um ultrapassamento dos limites da sociedade oficial. O estudo da história primitiva, afirma Engels, revela-nos, em contrapartida, situações em que o homem e mulheres praticam a poligamia ao mesmo tempo que suas mulheres praticam também a poliandria. E, portanto, os filhos de uns e de outros tinham de ser considerados comuns. Essas situações, por sua parte, ao passarem de uma série de transformações, convergem finalmente para a monogamia, e essas transformações são compreendidas dentro de um processo paulatino. O círculo da união conjugal comum, que era muito amplo em sua origem, vai estreitando-se pouco a pouco, até que finalmente compreende apenas o casal isolado que hoje predomina. Então, analisando as concepções descobertas de Morgan, Engels ressalta que suas conclusões, apesar de serem reconhecidas, foram muito mal interpretadas. Tais concepções teriam levado a concluir apenas a existência de um período primitivo em que determinadas tribos haveria um comércio sexual sem limites, palavras de um tom moralizador da época, onde cada mulher pertencia igualmente a todos os homens, e cada homem pertencia a todas as mulheres. Isso é um dos fatores da obra de Morgan. Ele reconhece que, embora já fosse comentado sobre esse estado primitivo, contudo não passaram de formulações gerais, como, por exemplo, Barro. Jacob Barro, ele tem esse um dos méritos, traz a ideia de vestígios históricos, da relação de uma certa liberdade sexual no estágio primitivo, porém ele vincula isso a concepções religiosas, além de fazer toda uma descrição moralizante sobre esses aspectos. Então, os estudos e descobertas de Barro, por exemplo, conduziriam o casamento em grupos, no máximo, mas não chegaria a analisar esse estágio primitivo que ele denomina de promiscuidade sexual. Engels critica veementemente a forma como os pesquisadores históricos da época, imbuídos de uma moral, negam os vestígios primitivos da vida sexual humana. Sem evidências para contrariar as concepções de Morgan, muitos deles, nem mesmo as análises de Barro, eles conseguiriam contrariar, eles recorriam então a exemplos do reino animal. Essa concepção então, era muito forte para aquele período. Talvez ainda hoje cause polêmica, para alguns círculos conservadores. Mas, embora vários autores já faziam uma crítica a isso. Então, eles traziam ideias do reino animal para tentar vincular a promiscuidade
a uma capacidade inferior do ser humano, ou mesmo que estaria essa relação de promiscuidade, ela estaria relacionada a animais inferiores, limitados fisiologicamente. Aí destaca aqui, sobretudo, a obra de Charles Lockerbie, francês. Para além das críticas às concepções antropológicas de Morgan e mesmo das concepções marxianas, nos interessa aqui investigar como Engels percebe essas relações de opressão da mulher dentro das relações monogâmicas e realiza uma crítica à instituição do casamento. Após analisar como o casamento em determinados grupos teve sua modificação da poligamia para a monogamia através de práticas, mesmo como o rapto de mulheres, entre outras, Engels passa a identificar a relação de classe presente nas formas de opressão das mulheres dentro da instituição do casamento. A família baseada em modelo patriarcal, então, ela surge para legitimar a opressão feminina, pois, conforme Engels, o primeiro efeito do domínio exclusivo dos homens, desde o momento que foi instituído o casamento, bem como a sociedade de classes, pode ser observado nessa forma intermediária da família patriarcal que surgiu naquele momento. Então, é a passagem da poligamia para a monogamia através dos estágios evolutivos descritos na obra do Morgan. Em sua análise, Engels considera que o casamento monogâmico ele é institucionalizado, né? Então ele converge com os estados primitivos do surgimento do capitalismo, né? Então o casamento ele vai ser institucionalizado de forma a manter necessariamente as desigualdades de classe e que ele não entra de modo algum, cito Engels, na história como uma possível reconciliação entre homem e mulher, menos ainda como uma forma mais elevada de casamento, fecha aspas, como muito é pregoada pelos estudos moralistas e cristãos da época, e aí o Engels faz também uma série de críticas à igreja. Ao contrário de uma possibilidade de liberdade ou emancipação feminina, o casamento monogâmico surge como uma forma de subjugação de um sexo pelo outro, ou seja, fecha aspas, a institucionalização e a proclamação de algo que teria sido apenas ignorado na pré-história. Então, Engels retoma as concepções de Marx, sobretudo num texto que foi incluído posteriormente na ideologia alemã, e neste contexto Marx teria afirmado que a primeira divisão de trabalho seria aquelas que separavam homem e mulher para fins de procriação. E disso, Engels acrescenta que a primeira oposição de classes da história seria identificada então com a ampliação desse antagonismo entre homem e mulher supostos na monogamia. E também que as primeiras opressões de classe estão relacionadas com a opressão sempre do sexo feminino pelo masculino. Não por acaso, Engels vai ser muito retomado pelos estudos feministas, o marxismo e o feminismo. E isso logo na sequência, né, por autores mesmo como Lukács e autoras mulheres também depois, como Rosa Luxemburgo, entre outros. Engels também analisa, conforme os estudos pressupostos da época, que como se dá essa relação desigual relativa à liberdade sexual para homens e mulheres. A liberdade sexual ela não teria desaparecido do modo total com o surgimento desse casamento monogâmico, né? Então esse surgimento do casamento monogâmico ele desapareceria apenas uma liberdade sexual para as mulheres. Contudo, essa liberdade relativa passaria a ser privilégio dos homens, ao ponto, o autor aponta o que ele chama de heterismo, que ele já havia criticado na concepção do Barthes, como uma instituição social como outra qualquer, e que mantém, isso tem necessariamente a antiga liberdade sexual, só que em benefício dos homens. O autor então ele revela a hipocrisia da liberdade sexual masculina, cujos atos de adultério, muito embora sejam criticados em palavras moralizantes da época, na prática ocorreria livremente nas sociedades civilizadas, sobretudo nas classes dominantes. Além disso, a reprovação, quando ocorre, se dirige somente contra as mulheres, sendo estas desprezadas e mesmo relegadas para que se proclame uma vez mais como lei fundamental da sociedade a supremacia absoluta do homem sobre o sexo feminino. Fecho aspas.
Assim, para Engels, o casamento monogâmico desenvolve-se, além das contradições de classe, a opressão feminina e a relativização dos papéis sexuais. Soma-se a isso que a instituição do heterismo e da ideia de esposa abandonada. Aqui o autor refere-se aos casos da infidelidade feminina, que passa essa infidelidade a ser duramente condenada, inclusive com rigorosas punições para a mulher adulta, concomitante em que seria ignorada ao mesmo tempo essa traição do marido. Comparando as legislações de diversos países sobre casamento, Engels conclui que a lei, aspas, a lei e o jurista não se preocupam com o que se passa por trás dos bastidores jurídicos, em que ocorre a vida real. Fecho aspas. O casamento monogâmico, então, é institucionalizado e mascara as relações desiguais entre os sexos. E, ao mesmo tempo, ele busca legitimar, né, a farda da vontade livre dos casais, uma ideia burguesa hipócrita. Então, percebemos aqui, para fechar, já encerrando o trabalho, a pertinência da crítica de Engels ao casamento monogâmico, bem como a discussão ética que perfaz os seus comentários. Então, eu procuro, então, em tom de conclusão, mostrar que na obra Família, a origem da família, da propriedade privada do Estado, eu não vou entrar aqui diretamente na discussão, que logo após as críticas ao casamento, ele entra na fundamentação da propriedade privada do Estado, mas que ele vincula, inclusive, uma relação entre esses três elementos. Eu não vou entrar diretamente nisso, que são as relações econômicas, inclusive, que são todos os acréscimos que ele faz aos estudos do Morgan, porque o Morgan não trata, por exemplo, das questões econômicas e sociais na Alemanha. E o Engels retoma aqui os aspectos desde os gregos, né, e também dos ingleses e outras culturas, mas ele destaca esse tom de uma pressuposição ética, uma incoerência ética que o Engels vê no surgimento do casamento monogâmico e dessa transição, né, de outras formas de família. Não por acaso, essa obra ela foi demonizada nos círculos conservadores, ainda hoje, né, que está muito comum em voga os círculos bolsonaristas e olavistas e todos os outros. Então, vinculando, né, enfim, todo tipo de preconceito contra a obra. Mas, mesmo naquele período, principalmente naquele período, já havia essa reação, né? Lamentavelmente, ela permanece hoje. Também destaco, sim, eu não me detive nisso agora no primeiro momento, os limites antropológicos da época e da Constituição do Engels, porque ele está limitado a uma concepção evolucionista da antropologia, né? E mesmo essa concepção do papel feminino, ele não reflete, por exemplo, sobre muitas questões sobre a masculinidade. Então, são apontamentos que, posteriormente, eu já estou fazendo, mas destaco também a relevância, né, dessa obra, né, que é muito lida pelos estudos feministas vinculados ao marxismo, pela antropologia, e pela influência que ela vai ter nesses elementos, então, né, essas incoerências éticas, né, que ele mostra da expropriação, a análise que ele vai fazer detidamente do sistema jurídico, mostrando coisas como, por exemplo, mesmo que houvesse alguns direitos para as mulheres, como, por exemplo, direitos assim curiosos, por exemplo, ela poderia se separar do marido em alguma legislação, desde que ele tivesse mau hálito, por exemplo. Mas teria que aturar uma série de outras questões, né, de opressão, violência, enfim. Mas o elemento que permanece analisando as situações jurídicas é o sistema da violência, né? E, sobretudo, esse aspecto de negação dos antropólogos da época, e muitos historiadores, desse estágio primitivo da poligamia e de outros elementos em que havia uma supremacia da mulher, em que a mulher era valorizada. Eles veem que entra em conflito direto, né, que não haveria possibilidade de buscar negar essas evidências. Então, o Engels vê no trabalho do Morgan um importante passo, ele compra várias dessas ideias, analisa com concepções marxistas e inclui a sua própria crítica aos pressupostos éticos. Como já está passando um pouco de tempo, eu vou encerrando e, enfim, se tiverem mais questões, na medida do possível, eu vou buscar responder. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, gostaria, no nome da organização do evento, agradecer a sua fala, né, e agradecer a sua participação.
Nós já temos algumas perguntas. Vamos lá, então. Jade Aro. Rafael, obrigada pela tua fala. Tu poderia elaborar um pouco mais sobre o uso de Engels de primitivo e evolução? E queria saber se tu vê algum problema nos termos. Continua. No sentido de recair em uma concepção positivista da história. Assim, bom, ao longo da obra do Engels, não só na origem da família, mas também em obras anteriores, ele busca veementemente, assim como Marx, em da concepção marxista, negar a concepção positivista, enfim, da história. Né? É até certo determinismo, ele é fruto de muitas das interpretações posteriores. Porém, né, aqui na obra eu não destaquei muito o termo primitivo, que ele usa muitas vezes. Ele realmente ele coloca, né, considerações críticas, mas ele está limitado realmente àquele estudo antropológico da época, e isso não é uma justificativa, obviamente, mas realmente uma incoerência, porque ele critica, inclusive ele criticou o MacLean, o Barrow e outros autores, mas quando se trata da obra do Morgan, que ele compra essas ideias, ele não apresenta uma crítica. Ele trata-se com uma ideia de evolução, embora ele critique também muitas características de Darwin, né, da ideia, ele diz que não compra essa ideia da evolução darwiniana por um aspecto social, ele usa esses termos indiscriminadamente. Então, hoje eu viria como problemático, né, sobretudo ao tratar as civilizações ditas primitivas e não evoluídas. Isso é um problema. Ao mesmo tempo, me parece que ele não vê no sentido pejorativo, e ressalta várias vezes, analisando o que ele chama de sociedades primitivas, onde haveria uma espécie de comunismo primitivo, uma espécie de, na verdade, de superioridade em relação à sociedade ocidental, à sociedade civilizada, que mostra que a sociedade, mesmo considerada primitiva, ela seria superior em muitos aspectos e elementos éticos, como, por exemplo, de uma certa justiça, de uma certa maior participação das mulheres, não apropriação, sem violência, embora ele considere que cada uma tem um papel, a mulher está restrita a um papel ainda. Por exemplo, ela vai cuidar do lar, da alimentação, da família, o homem vai ter as suas tarefas bem definidas. Isso nos estudos de Morgan sobre essas famílias primitivas, os iroqueses. Né? Mas então, nesse sentido é polêmico, porque ele considera primitivo, mas ao mesmo ele usa esses termos, mas ele não considera inferior à sociedade ocidental. Ele considera como, inclusive, ele acha que tem que ser olhado para essas sociedades, que foram negadas pelos antropólogos da época. Mas seria mais ou menos isso que eu percebo, assim. Mas há, com certeza, uma incoerência, assim, limitada pela antropologia evolucionista da época. Seria isso. Pergunta, então, agora do Eduardo Vicentini. Grato, Rafael. Como você avalia os eventuais reflexos da crítica filosófica do casamento monogâmico de Engels no ethos sexual da emergente sociedade socialista após a Revolução de 1917? É bem interessante, porque com a assunção do leninismo do Lenin na União Soviética, ele vai trazer vários escritos do Engels para a época, e vai apropriar, inclusive, passando por cima de alguns escritos do Marx. Isso vai ter muita relação não só com essa obra da sociedade do Estado da propriedade privada, mas também com a obra Dialética da Natureza. E isso vai ter uma influência bem considerável no ethos sexual da Revolução após a Revolução Socialista. Tanto no Lenin quanto no Trotsky, eles vão apregoar uma série de considerações sobre a crítica sobre a moralidade sexual durante a União Soviética, a moralização sexual burguesa, vão adaptar esses escritos. Mas eu vejo que vai ocorrer, vai ter uma influência muito grande, muito mais do Fourier através da obra do Engels, que eu não citei aqui. E o Engels destaca isso em várias notas de rodapé, que essas concepções que ele traz nessa obra já foi feita por Fourier, embora ele seja um socialista utópico para Marx, ele já fazia essas críticas. A única diferença que ele traz a exposição antropológica, a exposição por dados arqueológicos e antropológicos daquele período. Mas
dependendo do período, eu vejo que vai haver uma concepção estática da obra do Engels, né? Sobre a relação muito polêmica, inclusive, sobre a relação da sexualidade. Vai haver como é que eu posso dizer, uma concepção fechada dessas relações. E sempre uma oposição à sociedade burguesa, é uma ideia evolutiva mesmo, uma ideia de determinismo social, muito mais pelas leituras, mas que vai ter uma influência, sobretudo, tanto no Lenin, Kautsky e outros autores daquele período. São as poucas considerações que eu tenho, não avancei muito nesse sentido. Uhum. Temos mais questões? Jade Arbo. Outra questão. De que forma Engels vê as possibilidades de emancipação feminina e se essa emancipação dependeria, como primeiro passo, necessariamente da superação do sistema capitalista? O Engels, ele vê sim, ele vê como necessária a possibilidade de emancipação feminina, mas aqui nesse sentido eu vejo que ele está muito preso e necessariamente para ele, fiel às concepções de Marx, ele analisa realmente que está vinculado ao sistema da superação do sistema capitalista. E muitas vezes ele equivale, né, a superação da emancipação feminina junto com a superação do sistema escravista, do sistema de opressão do trabalho, enfim, mas sempre com a superação do capitalismo. Mas ele vai dizer também que, por exemplo, já não há um casamento monogâmico, por exemplo, no que ele chama de casamento proletário. Já não há ali, porque a mulher já foi tirada do seu estágio, inclusive, já há uma superação dentro do capitalismo dessa forma de casamento, mas não há uma emancipação feminina justamente para a mulher ser inserida no campo de trabalho. Isso a gente pode fazer uma analogia com uma concepção liberal, né, de autonomia, enfim, que a mulher é inserida no campo de trabalho para ter direitos, enfim, mas, na verdade, para ter muito mais para legitimar a opressão. Né? Basta ver que, enfim, a diferença de salários, enfim, que ele já faz algumas, não só de trabalhos, mas de cargas horárias da época, né, que ele ainda, além de criar os filhos em casa, enfim, vai haver uma flexibilização nas relações proletárias, com sexualidade, eles não cumprem vários quesitos que seria a moral burguesa, trabalho, mas enquanto permanece a sociedade capitalista, permanece a opressão feminina. Então, parece que está muito vinculado a essa opressão. Não vejo muitas possibilidades da obra do Engels para além, né, se não ocorrer a superação do capitalismo. Ainda temos uns comentários, né, uma sugestão do professor Eduardo Vicentini, dica, explorar o uso por Alexandre Corradi, crítica do Engels à monogamia. Uhum. Eu agradeço ao professor Eduardo, até não avancei muito nesse sentido, pretendo posteriormente escrever sobre a recepção do Engels nos estudos posteriores, sobretudo na obra da Rosa Luxemburgo, do Lukács da Rosa Luxemburgo, mas realmente não avancei muito nesse sentido e agradeço, porque é bem interessante a sugestão dele. Então, queria mais uma vez, em nome da organização, agradecer a sua participação e parabenizá-lo pela sua brilhante fala. Eu que agradeço. Ótimo evento. Obrigada. Tchau. Tchau.